Por que uma mulher trans não pode usar um banheiro feminino se quem abusa de mulheres são homens cisgênero? A mulher trans ela não deixa de ser homem biológico. Ponto. Pegamos o bichinho no pulo. Se a mulher trans não deixa de ser um homem biológico, lá no início do argumento dele, quando ele disse que homens biológicos mal intencionados podem usar isso para abusar de mulheres, ele está incluindo mulheres trans na categoria homens biológicos, portanto, ele conclui que mulheres trans são as violentadoras, sem dado nenhum. Vocês entendem como é que funciona a linha argumentativa dele? Galerinha, a gente vai fazer um react, então, ao primeiro tópico discutido no canal Spectrum com o Pavanato e 20 esquerdistas. E o primeiro tópico dele é que mulheres trans não devem usar o banheiro feminino. Então vamos ver. Comentário aqui, o hiperfoco da gata no Pavanato. Acabaram de pedir para eu fazer react, só para constar, tá? E quem tá auxiliando pessoas que vão debater comigo é o Pavanato. Não eu que tô auxiliando alguém que vai debater com outra pessoa, né? Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aqui. Devem usar o banheiro feminino. Olha, cercado. É muito cercado. Vamos ver. Prazer, Maria Carolina. Prazer. Bom, primeiro eu vou explicar por qual motivo eu acho que mulheres trans não devem usar o banheiro feminino. E o motivo é um tanto quanto óbvio, mas infelizmente isso tem se tornado debate na modernidade. Você tem uma diferença biológica entre homens e mulheres, uma diferença significativa. Homens têm mais força e por isso o banheiro, que é um ambiente de vulnerabilidade, um ambiente muitas vezes pouco frequentado, acaba sendo um ambiente de vulnerabilidade para mulheres. E pessoas podem, por meio do pretexto da autoidentificação, pessoas maliciosas, não necessariamente transexuais, podem usar desse espaço de vulnerabilidade para cometer violência contra mulheres. Cara, ele usa esse argumento sempre. Presta atenção. O argumento começou com homens têm vantagem biológica sobre mulheres. A premissa dele, que abre o argumento dele, é que homens têm vantagens biológicas sobre mulheres. Dada essa premissa, então ele deveria seguir falando de homens. Aí ele pega mulheres trans, porque ele crê, através da religião dele, que mulheres trans são homens, e joga mulheres trans no grupo de homens. Faz assim, ó. Joga mulheres trans no grupo de homens. Ele dá a entender que, pelo fato de algumas mulheres trans não terem certo grau de passabilidade... Olha pra mim agora, gente. Gente, dependendo do jeito que eu me arrumar agora, dá pra eu parecer um boyzinho do K-pop. Dependendo do jeito que eu me arrumar agora, eu pareço um boyzinho do K-pop ou do metal, eu consigo fazer isso. Mas a grande questão aqui nesse negócio é que o Pavanato pega e põe as mulheres trans junto dos homens cis que cometem a violência sexual. Existem pessoas trans ruins, como existem pessoas cis ruins. Existem pessoas ruins. Só que a gente não vive numa realidade do filme Minority Report, onde a gente prevê que alguém possa em algum momento cometer o crime e, portanto, a gente tem que remover um direito dessa pessoa. Então, o que acaba acontecendo? Se fosse uma situação de olhar para os dados e tratar o problema mesmo, o Pavanato deveria se posicionar contra homens conviverem sozinhos com crianças, seja na escola, na academia, na creche, na enfermaria, em qualquer lugar, porque a maioria dos crimes de violência, vocês podem pegar esses dados no Atlas da Violência do IPEA, a maioria das violências sexuais cometidas no Brasil são por homens, 97% dos casos, e além disso, cometidas por pessoas muito próximas a esses homens, que são crianças com idades de 13 ou menos anos. São pré-adolescentes e crianças. Acho que quase 70% dos casos de violência sexual são cometidos contra essa parcela e por homens. Existe uma pequena parcela da violência que é cometida por mulheres, que é cometida contra mulheres e contra meninos também, tá? Meninos também são vítimas de violência, mas o percentual é bem diferente, né? Não é sistemático contra meninos, mas contra meninas é. Então o argumento do Pavanato parte do quê? Se homens cometem isso, homens podem usar a autodeterminação como ferramenta para acessar o espaço e violentar alguém, como se isso fosse impeditivo hoje, como se a plaquinha do banheiro hoje fosse impeditivo. A única coisa que essa postura do Pavanato gera é violência contra mulheres cis que não atendem um padrão de cisgeneridade que ele espera. E a gente tem casos no Brasil, fora do Brasil,
de pessoas que foram agredidas por causa disso. Ao entrar no banheiro, acabaram sendo agredidas. Então o Pavanato ele está promovendo a violência, o espancamento de mulheres cis através disso. Ele pode não dizer isso no discurso dele, mas é exatamente isso que ele está promovendo. Vamos ouvir a resposta da Maria aqui. Certo, então as mulheres trans não podem usar o banheiro feminino porque homens cis podem fingir que são trans para assediar mulheres no banheiro. Isso. Não faz nenhum sentido. Faz todo sentido. Porque as mulheres trans não são homens cis. Isso seria o suficiente. Para uma pessoa honesta, isso seria o suficiente. Tá, mas peraí, você está falando de homens, não de mulheres cis, de mulheres trans. Você está falando de homem cis. Então, se você está falando de homem cis, né, o problema é homem cis. Dizer que não faz sentido não invalida o argumento. Não faz sentido, porque mulheres trans não são homens cis. Não invalida o argumento, porque não tem o argumento. Vocês sabem qual é o nome da falácia do argumento dele? Tem um nome. Falácia de non sequitur. Ou falácia de falsa indução. Ele inicia com uma premissa e a conclusão dele não segue a premissa, porque ele apresenta a premissa, ele desenvolve essa premissa adicionando elementos que não fazem parte da premissa e ele chega numa conclusão que tem a ver com a premissa, mas não com os elementos que ele adiciona no meio. Então, por exemplo, homens podem fazer tal coisa. Então, lá no início ele estabeleceu, homens fazem algo, tem uma vantagem biológica. Tá aqui, essa premissa. Beleza. Aí ele desenvolve em mulheres trans. Vamos ignorar o desenvolvimento. Lá no fim ele volta. Então, homens podem tentar fazer tal coisa. Se a premissa dele fosse essa e a conclusão dele fosse essa, ele juntasse essas duas e fizesse algo para combater, perfeito. Argumento bem redondinho, argumento bem desenvolvido, vamos tratar um problema real. Só que ele faz uma premissa, adiciona elementos que não são relacionados à premissa e conclui em cima da premissa sem endereçar isso que ele adicionou. Por que sem endereçar? Porque o fato de homens se fingirem para acessar espaços femininos é um problema causado por homens, não por mulheres trans. E aí ele desenvolve leis contra mulheres trans. Vamos ao questionamento principal. Ele vai lá e desenvolve a lei. De que maneira essa lei seria aplicada? De que maneira a gente poderia fazer a cobrança dessa lei? Porque não tem como. O que tu vai fazer? Tu vai botar alguém na porta do banheiro e cada vez que uma pessoa for entrar que talvez não pareça tão mulher na visão deles, você vai mandar ela baixar a calça e a calcinha? É isso que você vai fazer? Porque assim, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Eu vou fazer minha cirurgia de transgenitalização. O argumento dele da força já cai por terra só com o meu bloqueador de testosterona. Porque eu bloqueio a testosterona, então o argumento dele da força já cai por terra aí. Mas se eu fizer a transgenitalização, nem produção de testosterona através dos testículos eu teria. Então sairia da onde a força? Sairia da onde essa força? Do meu treinamento na academia, mas daí quem treina na academia, qualquer pessoa pode treinar na academia. Então a gente pode dizer, machos biológicos são tipicamente mais fortes que fêmeas biológicas. Isso é um fato, são tipicamente mais fortes. Só que nós temos fêmeas biológicas que são treinadas e machos biológicos que não são treinados, que invertem completamente isso. E nós temos machos biológicos com testosterona bloqueada ou com insensibilidade a andrógenos e outros quadros que impedem que essas pessoas desenvolvam a tal força. Ainda assim, ele está pegando o escopo de homens, cisgêneros, machos típicos com testosterona total e dizendo que esses caras são o perigo. Mas já que eles são o perigo, a gente ataca mulheres trans. Porque, segundo ele, esses caras vão começar a usar roupas femininas para entrar no banheiro. Tem algum relato de que isso tenha acontecido? O que é um homem cis? É um homem cisgênero, que não é um homem transgênero. O que seria um homem cisgênero? Ele sabe... Ai, que fingido do caralho! Ele sabe exatamente o que a Maria tá falando. Ele sabe o que é cisgênero, ele sabe o que é transgênero, ele já debateu comigo e ele tá fazendo de babaca aqui. Que se auto-identifica como biologicamente é o quê? Biologicamente não importa. Um homem cisgênero biologicamente é um macho biológico. Tipicamente, a menos que ele tenha alguma diferenciação no desenvolvimento sexual, ele vai ser tipicamente, em praticamente 98% dos casos, um macho biológico. Biologicamente importa, esse é o problema. Porque um homem transgênero é diferente de um homem cisgênero. Você desprezar fatores biológicos e científicos para definir esse critério é exatamente fugir do debate. Vocês prestaram atenção? Ele voltou para macho biológico, do homem cisgênero.
E aí ele diz que a Maria está desprezando o caráter biológico disso. Só que ele não está atacando o caráter biológico, ele está atacando o caráter gênero. Porque prestem atenção, ele não quer bloquear mulheres trans não operadas. Ele quer bloquear todas as mulheres trans. Ele quer bloquear todas as identidades trans femininas. Vocês conseguem entender isso? Então não tem como o argumento dele ser só em cima da biologia e ele ainda citar a ciência como se ele estivesse falando de ciência, quando o argumento dele não é em cima da biologia, é em cima da ideologia cristã conservadora dele, entendeu? Fatores biológicos, você acha, Porque eles são que determinantes. porque uma mulher trans tem pênis, algumas não têm, ela vai violentar uma mulher no banheiro? Eu não disse isso. Cisgênero. Ó, ele não disse que mulheres trans vão violentar mulheres no banheiro. Prestem atenção agora. Não, aí você tá aplicando a falácia do espantalho. Sabe o que você fez? A falácia do espantalho é Não, achar isso não. Isso é a falácia do espantalho. Não. Você fez a falácia do espantalho. Deixa eu explicar por quê. A falácia do espantalho... Ele tentando explicar a falácia do espantalho, porque quando ele foi debater comigo, ele tomou um choque de realidade, de falácias lógicas, que ele teve até que estudar falácias lógicas, né? Mas vamos ver. Você pega um argumento que eu não coloquei e você rebate ele pra parecer que você... Argumento. Tá, por que eu vou concordar em partes com o Pavanato e em partes com a Maria? Tá? Ele não colocou explicitamente o argumento de que mulheres trans vão violentar. Mas a partir do momento que ele classifica mulheres trans como homens e que ele fala que isso é um problema e que ele precisa então excluir mulheres trans daquele espaço feminino por causa de homens, ele tá trazendo o problema sim para mulheres trans, por mais que ele não diga. Porque ele bloquear mulheres trans de acessar o banheiro não vai mudar nada em relação aos dados de violência sexual que homens cis cometem. Faz sentido? Se ele vai bloquear mulheres trans, não vai diminuir em nada os dados de violência sexual contra mulheres. E olha que doido. Olha que doido. Prestem atenção. Tô eu lá. Eu sou casada com uma mulher. Sou uma mulher trans. Mais de 10 anos de treinamento em artes marciais. 5 anos como policial militar. 8 anos de treino físico de musculação de alto rendimento. Entrou um cara no banheiro. Eu tô numa cabine. Ele começou a tocar numa menina, a tocar numa mulher. O que vai acontecer com esse cara se eu estiver lá dentro? Ele vai conseguir fazer o que ele queria? O Pavanato, ele vai numa lógica absurda. E eu não tô dizendo que toda mulher trans tem as condições de fazer o que eu tô dizendo aqui, que eu faria, tá? Mas ele me põe como uma ameaça pra mulher cis, sendo que eu, sendo uma mulher trans, eu sou uma proteção extra se eu estiver naquele espaço. Mas ele coloca como se eu fosse uma potencial violentadora. E aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele vai falar que homens podem se valer disso. Mas a política dele não trata de homens, trata de mulheres trans. Esse que é o problema. Eu não disse... Não, deixa eu terminar. Que mulheres Deixa eu concluir. Você não ganha o debate me interrompendo. Não tô Você ganha depois respondendo o que eu tô falando. Você já falou Deixa e eu tô tentando te dizer como você falou que isso Eu aconteceu. disse que a possibilidade da autoidentificação ser o critério para definir quem usa banheiro ou não pode ser uma oportunidade para que homens predadores mal intencionados usem isso. Exato. Eu não disse que as trans, toda trans que vai usar o banheiro vai... Mas a lei dele é contra trans. Eu não disse que toda trans, mas a lei dele é contra trans. A lei que ele propôs é contra trans, velho. Não contra homem. Abusar a mulher, não e disse a minha isso. Isso é uma pergunta falácia. foi, por que uma mulher trans deve ser proibida de usar o banheiro feminino se quem abusa de mulheres no banheiro feminino Ótima pergunta. é cisgênero? Porque, por exemplo, você tem um estudo da Sunday Times que ela mostra que em 90% dos casos de assédio que ocorreram em ambientes esportivos no Reino Unido, em 90% desses casos aconteceram em banheiros onde homens e mulheres frequentavam os banheiros. Olha o que ele falou. Ouvimos o que ele falou e olha o que o Fact Check diz. Um levantamento do Sunday Times via FOEI, na verdade, indicou que 90% das denúncias de voyeurismo, assédio ou agressão em vestiários unissex, como piscinas e centros de lazer, ocorreram nesses locais. Porém, não há dados mostrando que isso vale para banheiros públicos mistos. De forma geral, o levantamento diz respeito a vestiários. E detalhe, o vestiário sendo misto, quem causou a violência foi homem. Foda, né? Biológico. Ok. E na maior parte, homens mais fortes. Homem biológico frequenta. Não, mas um homem biológico, o que vale? A identificação? O que vale? Presta atenção. A Maria tá puxando agora pro lado do biológico.
e ele está perguntando se o que vale é a identificação. Se ele discorda que o que vale é a identificação, se é o que ele discorda, no momento em que ele discorda disso, ele considera mulheres trans homens e, portanto, quer proibi-las de entrar no banheiro porque, para ele, elas são homens. No entanto, ele nunca apresentou nenhuma proposta para melhorar isso. A proposta dele é o quê? Mulheres trans vão usar o mesmo banheiro de homens ou vai se criar um terceiro banheiro? E aí prestem atenção, já existem 3 banheiros. Existe o banheiro feminino, existe o banheiro masculino e existe o banheiro adaptado para pessoas com deficiência. Em alguns lugares ainda existe o banheiro familiar, que seria um 4º banheiro. Então ele está falando de um 5º banheiro. E detalhe, vários locais públicos, restaurantes, barzinhos, pubs, eles têm banheiros únicos. Banheiros que entra uma pessoa e sai aquela pessoa e entra outra, independente de gênero. Como que essa lei do Pavanato funcionaria nesses locais? De que maneira tu conseguiria aplicar as leis? Porque se entra mulher no banheiro, depois entra um homem e depois entra outra mulher, o que se faz nesse local? A mulher trans está impedida de entrar nesse banheiro também porque é um banheiro feminino? Não, é um banheiro sem gênero, cara. Por que uma mulher trans não pode usar um banheiro feminino se quem abusa de mulheres são homens sem gênero? A mulher trans, ela não deixa de ser homem biológico. Ponto. Pegamos o bichinho no pulo. Se a mulher trans não deixa de ser um homem biológico, lá no início do argumento dele, quando ele disse que homens biológicos mal intencionados podem usar isso para abusar de mulheres, ele está incluindo mulheres trans na categoria homens biológicos, portanto, ele conclui que mulheres trans são as violentadoras, sem dado nenhum. Vocês entendem como é que funciona a linha argumentativa dele? Ela não é um homem cisgênero. Mas ela é um homem biológico. Mas e o que importa aqui nessa discussão é ser um homem biológico. É isso que importa. Não. O que importa é ser um homem biológico ou não. Primeiro que não existe nem homem biológico. Ele tá falando merda ao dizer homem biológico. Mas vamos considerar que ele tá falando macho biológico. O que importa aqui é ser macho biológico ou não. Vamos supor. Então ele tá dizendo também que homens trans não têm a capacidade de cometer violência sexual. Ele tá dizendo isso. Ele tá dizendo que pessoas trans não binárias, cujo sexo não seja biologicamente macho, também não tem essa capacidade. Então ele limita a todos os machos biológicos. Todos os machos biológicos típicos e todos os machos biológicos que passam por processos de transição e que são mulheres trans, para ele estar no mesmo grupo. Porque o que importa é a genética que a pessoa nasceu, não os dados. Os dados não importam, é a genética. Como os genes se manifestaram lá no desenvolvimento fetal, determina se tu pode ou não entrar no banheiro, porque ele vai te classificar como um homem e vai te classificar, então, como uma potencial estupradora de mulheres, vai te impedir de entrar nesse banheiro, sendo que quem vai entrar nesse banheiro vai ser homem. Então, a lei dele vai ser completamente ineficaz. E também não trata dos locais que tem banheiro único. E detalhe, vocês lembram dos banheiros do McDonald's de Bauru, que tinha portas individuais para acesso? Pergunta se o Pavanato era a favor daquilo. Ele não era a favor daquilo porque na porta tinha 3 bonequinhos. Tinha um bonequinho com vestido, um bonequinho sem vestido e um bonequinho meio a meio. Então, para pessoas como o Pavanato, aquilo era ideologia de gênero e não um banheiro seguro para as pessoas acessarem. Isso que importa. É a verdade biológica que prevalece. Não é a verdade. Uma mulher trans, ela tem mais força que uma mulher Mas não normal. É a mulher trans que quer abusar da mulher no banheiro. Mas pode ser. Mas pode ser. Por quê? Você foi obrigado? Eu quero dizer assim, primeiro eu quero dizer que a Maria fez perguntas extremamente relevantes pro Pavanato. Ele não responde. Ele pega uma tangente, eu vou pegar a tela aqui como exemplo, tá? A pergunta tá aqui. Ele deveria seguir nessa direção, né? Deveria fazer a voltinha aqui, seguir aqui. Não, ele pega essa tangente e vai embora. Ele vai pra outro lugar, assim. A resposta deveria vir pra cá. Não, ele vai embora. Ele vai e um abraço. Foda-se a pergunta que foi feita. Ele vai responder do jeito que ele quiser. O problema que eu tenho aqui, a pessoa não deixa o cara terminar. Ele explicou a falácia do espantalho, que nem faz parte do tema. Ele teve o tempo todo pra dar toda a explicação lógica dele de por que mulheres trans não devem usar o banheiro, e aí eu dissequei aqui esse argumento dele, mostrando que esse argumento dele sequer faz sentido como uma estruturação lógica. O argumento dele, a construção do argumento dele é um argumento falacioso chamado de falsa indução. E aí, quando ele recebe uma pergunta relevante,
Que é, tá, mas se são homens que vão violentar mulheres, por que que o problema são mulheres trans? Ele não responde. Ele vai e diz que são homens biológicos. Isso não é uma resposta para a pergunta. E aí o problema é que agora, olha só, a Maria teve 3 minutos e 10, gente. 3 minutos e 10. Não existe debate em 3 minutos e 10, gente. De Monique Lee. Ela teria que fazer testes e ela se recusou a fazer os testes porque daria que ela é mais forte. Por que ela é homem biológico? Espera aí, calma aí. Primeiro, ela não é homem biológico, vamos ter esse respeito. É homem biológico. Não. Segundo, vamos lá. Seus dados, vamos voltar sobre a pauta. Não acho que mulher trans deve usar o banheiro. Nos seus dados mostra aí quem são as pessoas que abusam mulheres trans. Não, homens. Sua homem pauta... biológico. Uma mulher trans é um homem biológico. Então você tá dizendo que você vai se fingir de mulher pra entrar no banheiro e abusar uma pessoa? Aconteceu já. Você faz isso? Não, já aconteceu. Já de casos que aconteceram assim. Então, mas aí sua luta não é contra mulher trans, é contra homens malucos. Sim. Porque se você mas se eu nunca veste disse que minha luta é contra mulher trans. Vocês que proibir de homem usar banheiro, porque... Isso, homem biológico. Só que daí ele põe mulheres trans como homem biológico.